Bem, meus irmãos e todos aqui presentes, nós estamos aqui nesse momento com esse objetivo de trazer para vocês todas essas informações que eu creio que talvez você certamente já tem tido contato com essas informações nas disciplinas regulares, vendo ali processo dos acontecimentos históricos, na Europa e, dentre eles, a Reforma Protestante. Creio que os irmãos já certamente viu essa temática histórica, que faz parte justamente da nossa realidade ocidental. E espero aqui trazer para os irmãos, de uma maneira resumida, claro, é um assunto bem mais profundo, ainda mais, mas de maneira resumida, de forma que os irmãos entendam, não necessariamente em relação a não só a visão histórica, mas uma visão a partir do olhar de Deus dentro do processo histórico em que tudo aconteceu. Que os irmãos possam perceber em todos os movimentos em que se eclodiu a Reforma Protestante, vocês possam perceber ali o agir de Deus. E é nessa direção que nós iremos caminhar. E quero iniciar lendo um texto da palavra do nosso Deus. Gostaria que o Daniel colocasse ali o texto. Oi? Esse que está no slide. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Os irmãos podem perceber ali, está exposto o texto. Que nós possamos acompanhar. Eu vou ler o texto que está ali exposto, porque o que eu tenho aqui talvez seja um pouquinho diferente em relação à versão. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto que foi texto que resplandeceu aos olhos de Lutero quando ele se propôs a estudar sobre a doutrina da justiça de Deus no Evangelho. Esse texto abriu os olhos daquele homem de Deus e ele compreendeu a grandeza da revelação de Deus em relação à realidade do mundo, à realidade espiritual, à realidade do relacionamento com Deus. Eu gosto muito de uma palavra, aliás, de uma letra, de uma canção do grupo Logos que fala a respeito do Evangelho. E em certo momento da letra fala a respeito
de que o Evangelho, ele, na sua essência, ele tem o poder transformador, que ele não pode ser camuflado. Porque se esse evangelho for camuflado, ele perde a sua essência. Então o evangelho é puro, límpido, claro, como a água. E há 507 anos atrás, esse personagem que nós queremos destacar aqui, trabalhando a reforma protestante a partir ali do que Deus atuou na vida ali daquele protagonista desse movimento. E há 507 anos atrás, esse personagem, esse protagonista dessas mudanças, vai ter um contato com esse texto e o estudo teológico desse texto vai abrir as portas, como ele mesmo disse, as portas do paraíso. Mais adiante nós iremos comentar a respeito de como o Lutero se sentia em relação ao contexto desse texto, ao conteúdo desse texto falando sobre a justiça de Deus. Mas antes, os irmãos podem acompanhar aqui na exposição dos slides. Pode ligar. Ok, muito bem. Vou ligar aqui. Aí, a reforma protestante. O nosso texto base, que nós acabamos de ler. E vamos iniciar falando a respeito desses 507 anos em que ocorreu tudo isso. Eu quero que os irmãos entendam que a reforma protestante vai ser um resultado justamente de um conjunto de contribuições. Não vai ser um resultado de um só homem. Às vezes a gente costuma ressaltar a figura do Lutero, do Martinho Lutero, tendo esse protagonismo dentro desse movimento, mas a gente às vezes esquece que esse movimento, o que eclodiu ali na realidade de Lutero, foi o resultado de um conjunto de ações de Deus no transcorrer da história daquele momento. Então, Deus, através de sua graça e misericórdia, ele vai justamente fazer com que vários outros personagens pudessem perceber que era necessário uma aproximação do Evangelho, do genuíno Evangelho de Cristo. Um desses personagens, John Hus, ele declarou em suas últimas palavras, quando ele foi queimado na fogueira, julgado e executado, ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso. Hus quer dizer ganso na língua dele, na língua tcheca, mas daqui a 100 anos um cisne irá surgir, que vocês não serão capazes de queimar. Ele estava falando de Lutero? Não exatamente, né? Porque ele nem imaginava aí que Lutero iria protagonizar tudo isso. Mas ele estava falando de que, na realidade, o que estava acontecendo ali, o fato ali de o queimarem na fogueira, apenas estava retardando um processo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Como se ele estivesse dizendo: olha, o que vocês estão fazendo é apenas retardar, mas em algum momento vai acontecer. E os olhos das pessoas, dos cristãos ocidentais, vão abrir
e perceber que necessitam voltar para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu quero que vocês entendam a reforma protestante, a reforma protestante, a partir desses sinais que Deus revelou através desses personagens, e assim o resultado de um conjunto de contribuições. E ali, digamos que Lutero vai colocar ali o último tijolinho para concretizar esse movimento, essa transformação dentro do contexto do cristianismo ocidental. Então tivemos ali, no caso, vários personagens, como vocês podem perceber. Pedro Valdo, que a gente estudou recentemente, né, no século XII, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Jerônimo Savonarola. Aqui são apenas alguns, né? Alguns que foram, digamos assim, protagonistas dessa percepção a respeito da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, né? Porque no meio desse pessoal tudinho aí, deixa eu mostrar aqui também algumas fotos, né? Algumas imagens, né, dessa galera aí que realmente olhou assim e disse: peraí. Né? Então, a pessoa olhou para a realidade e disse: peraí. É como aquele famoso vídeo que aquele rapaz faz nas redes sociais, né? Está aqui a palavra, mas a realidade não está de acordo com o que diz a palavra. Então, essas pessoas aí começaram a perceber que alguma coisa estava errada e se propuseram a permanecer no Evangelho. E naquela época, permanecer no Evangelho significava até mesmo pôr em risco a própria vida. Como muitos desses tiveram a sua vida chegada ao fim por conta desse propósito em permanecer fiel ao Evangelho do Senhor, a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus amados, aí, né, são apenas alguns, né, nesse contexto aí, várias e várias pessoas o seguiram, acompanharam, e aqui uma multidão estava atenta àquela luz do Evangelho que estava começando a indicar sinais para uma transformação, uma verdadeira transformação dentro desse contexto. E esses contestaram as práticas, né, da igreja naquele momento. Mas para isso é importante a gente só voltar um pouquinho em relação a como era o cristianismo nesse momento. Como eu expliquei para os irmãos nos estudos anteriores, né, tivemos ali o primeiro cisma da igreja, em que o cristianismo foi assim profundamente dividido entre cristãos do Oriente e cristãos do Ocidente. Uma diferença imensa, né? Os cristãos do Oriente tinham uma tendência e uma visão mais helenística, enquanto os irmãos cristãos do Ocidente já tinham uma visão mais romana, mais latina. E essa divisão ocorreu em 1054 e temos a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses termos dão alusão à questão da primazia. A primazia em Roma, a Igreja do Ocidente. A primazia em Constantinopla, a Igreja Ortodoxa. E
no lado ocidental, nós temos a primazia de Roma. Então, a primazia em relação à liderança que partia ali de Roma. Igreja Católica Apostólica Romana, né? Romana em relação à primazia da liderança do clero. E, por muito tempo, a igreja se manteve, o cristianismo se manteve nessa hegemonia muito forte. A igreja, com o passar do tempo, no transcorrer da história ocidental ali, especificamente ali da Europa, vai se manter como uma instituição muito forte, politicamente, muito forte economicamente, muito forte religiosamente. Dentro das bases cristãs do Ocidente, não havia outra instituição no sentido do cristianismo. Havia, sim, o cristianismo do Oriente. E a igreja tinha toda essa influência dentro do contexto medieval, do mundo medieval, né? O pensamento era um pensamento a partir da visão da igreja, de uma leitura de mundo. E nós temos, no transcorrer do processo histórico ali do Ocidente, as mudanças que vão ocorrer nesses contextos. Teremos ali o sistema feudal, que vai entrar em profunda crise. Temos o fortalecimento do poder dos reis, né, ali já uma formação dos estados absolutistas. Nós temos ali o surgimento do capitalismo primitivo, ali nascendo ali o capitalismo que viria eclodir em um capitalismo mercantilista, novas perspectivas econômicas e políticas, renascimento cultural, invenção da imprensa e as grandes navegações. Então, nós temos todo esse contexto que faz parte do contexto das transformações que vai estar dentro desse movimento da reforma protestante. Então, como vocês conseguem perceber, a igreja estava dentro de uma realidade em que ela mesma tinha tanto influência, como também era influenciada. Aí nós temos a igreja passando por um momento de crise moral. É importante ressaltar que era uma parte do clero, nem todo o clero agia dessa forma, né? Tanto é que tivemos todos esses protagonistas que apontaram para uma volta ao Evangelho. Então, a igreja passava por um momento de crise moral, onde, né, tanto o baixo e o alto clero estava praticando coisas, né, que não condizia com os dogmas do cristianismo. E dentro desse contexto também havia a famosa venda das indulgências. Século XII até o século XIV, nós temos aí, de fato, a mercantilização da fé. Ora, temos um contexto de mercantilismo ali nascendo, logo a igreja também influenciada nesse contexto, vai ter essa negociação do perdão da igreja. Isso que afetava principalmente a população nobre. E os pobres? Não afetava, porque os pobres tinham a penitência, mas os nobres eram encorajados, eram influenciados a comprar as indulgências, comprar o perdão de seus pecados a partir das contribuições monetárias para a igreja.
E tudo isso estava contaminando a igreja. E isso fazia com que, cada vez mais, aparecesse pessoas que pudessem apontar, dizendo, olha, isso não está correto, isso não está certo. Aí, nós temos também, aqui temos uma imagenzinha mostrando como se processava, né? O pessoal fazia a fila lá e disse, olha, hoje eu pequei e eu quero o perdão dos meus pecados. Então, o perdão dos seus pecados vai ser uma quantia X. Ah, mas eu quero também, né, tirar a alma do meu parente que está no purgatório. Uma quantia X. No momento que você escutar o tilintar das moedas ali, na caixa das ofertas, a alma do seu parente vai voar para sair do purgatório e ir para o paraíso. Gente, é importante ressaltar também que havia todo um desconhecimento do Evangelho do Senhor. O que temos em mãos a Bíblia, que todo mundo tem acesso hoje às Escrituras Sagradas, nem todo mundo tinha, inclusive a própria liderança clerical, principalmente o baixo clero. Então você tinha sacerdotes que não conheciam quase nada das Escrituras, porque tudo já era formalizado dentro do processo cerimonial, e o conhecimento da palavra do Senhor era muito restrito a uma camada mais particular ali do clero. Então, prevalecia justamente o desconhecimento da palavra, e o que fosse regimentado pela liderança era assim cumprido. Então, nós temos também a questão da simonia, a venda de cargos eclesiásticos, onde você que não tinha ocupado o sacerdócio de carreira, você poderia comprar um cargo de sacerdote, né, pagando por isso. Também a venda das relíquias sagradas, onde desde as possíveis restos das madeiras da cruz de Cristo, ou até mesmo, né, pregos, relíquias usadas pelos apóstolos, pelos santos, tudo isso era vendido e era tido assim, olha, se você tivesse essa relíquia, ou então naquela região que tivesse essa relíquia, era algo assim esplêndido, onde as pessoas, né, onde havia uma valorização, até mesmo uma valorização econômica disso aí. Então temos todo esse processo, né, crise moral, crise em relação ao próprio desconhecimento do Evangelho, e justamente tudo isso vai se juntar com os privilégios, o luxo do clero, surgindo assim diversas críticas em relação a como estava se portando a igreja, o cristianismo ocidental. Aí, nesse contexto, nasce o camarada que nós iremos refletir um pouco da ação de Deus na vida deste homem. Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, como vocês conseguem acompanhar aqui, ele nasceu em 1483. Ele era filho, né, de pai e mãe. Os seus pais, né, eram pobres. Ali o seu pai trabalhava em minas de carvão e sua mãe se dedicava ao lar. E os pais de Lutero, percebendo que aquele filho dele, o filho mais velho, tinha assim uma aptidão para as letras, para o conhecimento. Disse, esse menino vai dar justamente a ser um doutor. E justamente os seus pais vão incentivar o seu filho a fazer o curso universitário de Direito, justamente para
ser ali um administrador das grandes famílias, das ricas famílias ali da região, e ele se tornasse bem de vida, um homem rico e realizado financeiramente e academicamente. E desde cedo, né, notava que aquele filho dele, o Lutério, era diferente, né? Era um menino que realmente iria se dedicar aos estudos. Como isso aconteceu, realmente. Então, Lutério, depois de passar por vários momentos, né, lembramos que a sua família era pobre, né, ele passou até necessidade, tendo que, né, pedir ajuda e tudo mais a conhecidos. Ele consegue, né, iniciar os seus estudos no curso de Direito, mas, por um chamado, em um determinado momento, diz a história, a biografia de Lutério, que ele voltava da casa de seus pais para a universidade, e ele foi acometido por uma grande tempestade, uma tempestade de raios e tudo mais, e ele ali clamou, né, a Santana: Santana, né, livrai-me, porque se me livrar desse momento eu me tornarei um monge. E aconteceu que ele foi e conseguiu a graça. E Santana segundo os mineradores, era a sua padroeira, né? Então, a relação de Lutério em clamar por Santa Ana, né? E ele se torna um monge agostiniano. Larga tudo, ligando no sentido assim, larga os seus estudos de direito e vai se dedicar à vida monástica, claro, cursando teologia. E o Lutério é esse aqui, ó. Vocês podem perceber, nosso irmão Lutério, uma representação da imagem dele. E ele vai ser esse monge muito dedicado, muito assim, entusiasmado em querer, com sede da presença de Deus, em buscar a presença do Senhor. Além de ser um intelectual focado e muito impetuoso no sentido de buscar aquilo que ele desejava, temente a Deus, um monge dedicado à consagração. Conta a história de que, né, ele se confessava várias vezes durante o dia, porque estava em sua mente assim o desejo de buscar a santidade e de estar mais perto de Deus em consagração ali no mosteiro. E ele se confessava várias vezes, e até mesmo quando ele ia dormir e lembrava que tinha cometido um pecado que não havia confessado, ele ia lá no confessor dele, geralmente, né, era um monge ali, liderança ali do mosteiro, e ia lá se confessar durante a noite, né? Então, no sentido para os irmãos perceberem essa dedicação deste homem em relação à sua consagração a Deus. Em 1508 ele é convidado para ser professor de teologia da universidade, e em 1512 ele se torna doutor em teologia. Vocês estão percebendo aqui que Deus está preparando esse homem dentro da estrutura que ele era. Ele era um homem muito decidido no que fazia, né? Só para você ter uma ideia, ele de repente deixa o curso de direito e vai seguir a vida monástica. Então não é uma decisão para qualquer um, é uma decisão de quem tem realmente, né, um propósito e dedicação naquilo que vai fazer em relação aos seus objetivos. E Deus está trabalhando esse homem no sentido de que, através dos
do seu desejo de estar na presença de Deus e o seu desejo também de conhecer as Escrituras, naturalmente os seus estudos teológicos o leva para a presença das Escrituras, do Evangelho de Cristo Jesus. Então ele inicia, nos seus estudos ele vai justamente interpretar a doutrina do Evangelho. E ele dá de frente a esse texto, Romanos 1, 16 e 17, onde a questão da justiça de Deus incomodava muito Lutero, porque ele tinha na sua mente de que a justiça de Deus era assim, era Deus executando a sua justiça a partir da ação do homem e não a partir de uma ação no sentido do próprio Deus em favor do homem. Então ele vai fazer, como um teólogo, ele vai fazer toda uma exegese do texto, ou seja, uma interpretação do texto, uma interpretação coerente do texto, pegando vários textos e fazendo todo aquele estudo teológico sobre a justiça de Deus. E ele percebe de que, na realidade, o justo viverá pela fé. E a justiça de Deus vai ser manifestada a partir da obra de salvação realizada por Cristo Jesus. São essas as palavras de Lutero. Por aquela única rocha que chamamos de doutrina da justificação pela fé somente, nós queremos dizer que somos redimidos do pecado, da morte e do diabo, e somos feitos participantes da vida eterna, não por autoajuda, mas por uma ajuda externa, somente pela obra do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Lutero ele vai perceber que a justiça de Deus, ele nos dá a partir de Jesus Cristo. Não é das obras, mas é presente de Deus. Porque o que é que prevalecia naquele momento? Era você faz isso e você ganha isso. Mas o que Lutero entendeu? Eu recebo isso, por conta disso eu faço isso. Entendeu? Eu recebo a graça de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus, que me transporta à presença de Deus em fé. E por conta disso, eu, por exemplo, pratico as boas obras. Entendeu? Então, Lutero vai perceber que, na realidade, a doutrina da justiça de Deus vai encher os seus olhos e ele vai entender agora que é Deus que manifesta a sua graça e misericórdia, porque o homem não tem capacidade por si só de ser justificado, mas é Deus quem o justifica em Cristo Jesus. Ele percebe isso e isso é a essência do Evangelho manifestado em nossas vidas. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, a clareza deste momento, a ponto de que Lutero declara: tanto quanto odiei a expressão justiça de Deus, agora ele amava a justiça de Deus. Então, Lutero era esse homem assim, como é que se chama? Forte na sua personalidade. Né? Você olha aqui pela declaração que ele diz: olha, eu odiava o termo justiça de Deus, porque para mim, para Lutero, isso era assim, ele não conseguia fazer, ele pedia perdão dos seus pecados, tentava se aproximar mais de Deus, mas isso, cada vez mais, ele percebia que necessitava
fazer mais, para que fosse justificado perante Deus. Aí ele percebeu, isso não depende de mim, depende de quem? Depende de Deus, depende do próprio Deus. Era Deus dizendo para Lutero, Lutero, calma, porque a tua justificação depende de mim. É eu quem te justifico e não você. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É presente meu para você. Você está entendendo? A grandeza dessa verdade de Deus não é mais pelas indulgências, pela compra do perdão, não é mais por fazer isso para receber aquilo, mas é por receber isto para fazer aquilo. Que revelação maravilhosa e grandiosa. E essa exegese vai mudar toda uma realidade de um mundo naquele momento, do cristianismo ocidental. Ele declara mais, ali senti que tinha nascido de novo e entrando no paraíso por portas escancaradas. O que é que ele está dizendo com isso? Olha, a minha culpa, o meu pecado agora foi tirado e agora eu tenho agora acesso à presença de Deus, porque eu sei que Ele é que me deu esta condição. E a partir de então eu vou seguir os seus passos nesse propósito. Então o ponto central da pregação de Lutero era o quê? A graça de Cristo. A graça revelada em Cristo Jesus. Aí, como resultado disso aí, ele vai fazer o quê? As 95 teses, né? Uma proposta de discutir as indulgências. Disse, olha, descobri uma grande novidade. Tal como aquela mulher lá no poço, até o encontro com Jesus Cristo, aquela mulher percebeu ali a clareza do Evangelho, e ela disse, olha, vem aqui, encontrei o Cristo, venham. Sabe quando você tem uma novidade muito boa e você deseja contar para todo mundo? Assim também, certamente, aconteceu com Lutero. E uma das formas, né, assim, academicamente dizendo, era construir toda uma síntese de pensamentos em relação à discussão do que estava acontecendo na realidade de Lutero, ali na realidade da igreja, no caso. Então, ele propõe um debate em relação a discutir sobre as indulgências. Não era uma doutrina, era uma discussão acadêmica, teológica. Os escritos de Lutero vai se espalhar, né, por toda a Europa. As 95 teses, os seus escritos, né? Porque aí nós temos justamente aqui, ó, uma das teses, né, diz assim, ó, estão errados os pregadores de indulgências que dizem que o homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. E na tese 27, ele diz assim, eles pregam que a alma voa para fora do purgatório, tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa. Então ele vai fazer todo um processo de discussão acadêmica em relação a dizer, olha, a graça de Deus, o justo vai viver pela fé, justificado por Deus, não pelas indulgências. Então, nós temos aí, falando de um contexto histórico, o que estava acontecendo que deu tão certo? Se espalhar toda a notícia dessa posição desse monge doutor em teologia. A questão do contexto histórico. Nós temos aí a invenção da imprensa em 1440, uma máquina de tipos móveis, né, no qual você, do jeito que acontece, né, você colocava lá os tipos móveis, as letras, montava o texto, colocava a folha e prensava essa folha, né, nesses tipos móveis untados com tinta, e você tinha ali um texto impresso. Imagine, meus irmãos, isso vai revolucionar aquele momento, porque até então, o que acontecia?
você tinha os monges copistas, que era manuscrito, tanto livros como os escritos. E agora você tinha mais barato, mais rápido e mais eficiente a propagação de ideias, livros escritos de maneira mais prática. Então, as ideias de Lutero ali se espalhou de uma forma assim que, em questão de meses, já toda a Europa já sabia. Já, olha, né, olha essas ideias aqui, como é interessante, olha para onde ele aponta e tudo mais. Então, nós temos um contexto que vai favorecer, no caso aqui da invenção da imprensa, que vai favorecer a divulgação rápida das ideias de Lutero. Lutero, por conta disso, né, se espalha, claro, inevitavelmente, o alto clero iria saber, e ele é convocado a justamente a dizer, olha, Lutero, né, você tem que negar esses seus escritos. Aí Lutero, não, de maneira nenhuma. Lutero, não, negue, não, e permaneceu no propósito de ficar perto da palavra do Evangelho do Senhor. E por conta disso ele foi excomungado, né? Ele foi excomungado e que é excomungado foi tirado da igreja, né? Não era mais considerado um sacerdote da igreja. E ele depois de ser excomungado, ele é convidado ali para a dieta de Worms, que seria o quê? Os escritos de Lutero se espalham por toda a região. Então, era de autoridade do governante chamar Lutero para depor, né, sobre esses seus escritos. E ele é chamado para depor. Em 1520, Lutero ateia fogo, né, o decreto que o excomungava, que pedia para ele se retratar, e depois ele é excomungado. Aí, logo após, ele é intimado para comparecer à dieta de Worms, que era uma espécie de concílio, tanto da igreja como também do poder temporal. Então, por isso que colocamos ali, poder temporal e espiritual, porque estava tanto a igreja, a liderança da igreja, como também a liderança governamental, por conta que ele tinha escrito, né? Então, ele teria que ali falar e defender ali o que ele havia escrito. E ele é convidado a comparecer ali na presença de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Para os irmãos, só para rapidinho para os irmãos entenderem, você tem o Império Sacro, o Sacro Império Romano Germânico, seria meio que, digamos assim, como se fosse uma confederação sendo bem didático, de pequenos reinos, entendeu? Onde você tinha um imperador da região, onde estava ali distribuído vários pequenas confederações de príncipes. Então, lembre-se que estava começando a se formar ali o absolutismo, o poder do rei. As regiões já estavam buscando a autonomia da região. Os reis ali também, locais, já estavam começando a reivindicar a autonomia, principalmente aqui em relação ao Império, o Sacro Império Romano Germânico. Então, ele é convidado a se defender e, em um dos seus depoimentos, ele diz: estou preso pelas Escrituras que citei e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou reconsiderar, porque não é seguro nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então ele busca ali e declara diante de todos, aqui uma ilustração mostrando ele se defendendo ali. De fato, ele não se retrata e ele é
declarado criminoso e herege, e deveria ser punido. Qual seria a punição? Né? Ser queimado na fogueira. No entanto, nós temos um contexto que histórico. Acontece que o Lutério ele vai ser protegido pelo rei da Saxônia, Frederico II. E eles, assim, sequestram o Lutério e levam ele escondido para um lugar seguro. E ali naquele lugar ele passa 10 meses, onde ele vai traduzir o Novo Testamento e tudo mais. Então percebam aí, por que Lutero não morreu na fogueira? Porque ele foi condenado, igual aos seus antecessores. Porque havia um contexto histórico muito diferente, né, do contexto histórico de Jerônimo, de John Wycliffe, de John Hus, né, do próprio Pedro, lá no século XII. Então, esse contexto histórico era bem diferente. O que acontecia? Roma estava situada ali na região da Itália. Aquela região da Itália era uma região muito rica, por conta justamente das rotas comerciais, né, do mercantilismo que estava intenso ali. E nós temos o seguinte, só para os irmãos entenderem direitinho aqui. Olha só, nós temos um contraste. A riqueza mercantil italiana, da região italiana, entrava em contraste com a condição das demais regiões, que, assim, tinham um desenvolvimento muito fraco em comparação à região da Itália. Então, o que o pessoal pensava? Olha, espera aí, não queremos que essa região já é rica, e por que está pedindo, né, ali onde você tem a primazia em Roma, né? Então, por que Roma está pedindo as indulgências, né, se a região onde ela está é bem rica, os reinos católicos são ricos, tem ali as grandes navegações, a região ali da Península Itália, da Península Ibérica, onde temos Portugal, Espanha, se tornam regiões riquíssimas. E ali são o quê? São estados católicos, seguem a religião católica, seguem o cristianismo católico. Então, a pergunta nessas regiões, principalmente na região ali da Alemanha, onde estava Lutério, se perguntava, então, por que essa autoridade da igreja tão distante sobre nós? E havia sobre os príncipes ali daquela região o desejo de autonomia. Então, o resultado foi que, justamente, Lutério vai receber toda essa proteção. Entendam? Havia um contexto histórico muito diferente do contexto histórico anterior, que levou muitos a morrerem na fogueira. Tanto é que, o próprio Sacro Império Romano Germânico, depois da Reforma, vai ser dividido em regiões católicas e regiões protestantes. Por quê? Porque também, tanto nobres como burgueses, comerciantes, vinham naquelas ideias de Lutero, e mais tarde, né, no que nós chamamos de protestantismo, algo interessante como alternativa cristã para seguir em relação à religiosidade e influência da igreja. Então, nós temos aí justamente uma quebra do monopólio da fé cristã. O cristianismo agora, claro, Lutero é excomungado, então Lutero oficialmente ali, depois da Dieta de Worms, daquele concílio, ele rompe com a igreja, já rompeu antes, né, mas efetivamente rompe com a igreja, é protegido, né, por príncipes, e ali começa o desenrolar da reforma protestante. E nós temos aí justamente o rompimento da hegemonia do cristianismo ocidental. Lutero se torna esse protagonista dessas mudanças religiosas, que vai se espalhar por toda a Europa, acontecendo todo um desdobramento.
e criação de igrejas que vão se apropriar desse movimento, ressignificando esse movimento de acordo com o contexto local. Então, nós temos aí, meus irmãos, concluindo, nós temos esse homem de Deus que aprove ao nosso Deus levantar esse homem de personalidade forte. Não era difícil lidar com Lutero. Era um verdadeiro soldado que lutou pelo Evangelho do Senhor. E ele vai declarar, depois de vários anos, ele vai dizer, olha, em relação ao movimento da reforma, ele vai dizer, olha, não fiz nada, a palavra fez tudo. No sentido de que, olha, peraí, não olhem para mim, né, eu não fiz nada. Foi a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus que fez tudo. Só um resumo aí sobre a vida dele, né? Lutero vai se casar com a ex-freira chamada Catarina de Bora, vai ter 5 filhos, né? Três rapazes e 2 moças. Ele vai dizer, olha, ele chamava sua esposa Catarina de Cat, né? Então ele dizia, olha, em relação às orientações do Espírito Santo, e quantas coisas terrenas, as demais coisas, eu deixo que ela dizer o que fazer, né? E conta a história de que ele era um intelectual muito assim focado e que, na verdade, não ligava para as coisas, digamos assim, periféricas, como, por exemplo, a arrumação da casa, se estava tudo cuidado, se havia isso ou aquilo, né? Então, a Catarina era esse equilíbrio para Lutero, né? A ponto de dizer, olha, né, a família é a base pela qual, onde o cristão é edificado também na vivência do lar. Depois, nós temos, ele como todo ser humano teve seus altos e baixos, né? Se vocês, né, tiveram a oportunidade de ter contato com os escritos de Lutero, né, você vai perceber, mas rapaz, esse aqui foi o homem que foi protagonista da reforma protestante, mas como assim, né? Pois é, né? Você tomar contato, você vai se admirar, vai dizer, rapaz, que coisa, né? Então, é só o agir de Deus, só a graça de Deus sobre a vida, né? Tanto é, em um momento ali, ó, da morte de uma de suas filhas, né? Ele vai entrar em profunda tristeza, né? Em uma profunda depressão mesmo, uma depressão profunda, né? E que foi difícil para ele sair desse momento. E ele já era o Lutero que nós conhecemos, né? Ele sempre vai admitir, né, que era um pobre pecador alcançado pela graça de Deus. Somos sempre pecadores, estamos sempre se arrependendo e somos sempre perdoados, né? Lutero vai morrer em 1546, aos 62 anos, e nós temos aí este homem de Deus, protagonista desse movimento. Então, como os irmãos conseguiram perceber, Deus trabalhou como um grande arquiteto da história, movendo todos os seus instrumentos para que aquela luz do Evangelho, tal como se tem a luz de um farol, quando o barco está bem distante, a luz do farol não é só aquele ponto de luz. Pois é. Os antecessores da reforma contemplaram aquele ponto de luz e disseram, olha, é por ali que nós devemos seguir. E até chegar a essa claridão, como um barco se aproxima do farol e tem aquela luz intensa do farol, assim foi a reforma, né? Lutero foi esse homem que esteve nesse momento em que o barco estava se aproximando da luz intensa da revelação do Evangelho, como ele é, puro, genuíno e transformador. Então, a
Aqui, ó, sim, ó, nós temos aqui o Lutero com a esposa dele, ó, olha a Catarina ali, ó, tá vendo aí? Então, eles chamavam até de Senhor Catarina, né? Porque realmente era a senhora, né, que dava todo o equilíbrio à vida daquele, a vida tão intensa, né, que Lutero teve. E nós temos aqui justamente a ação de Deus nesse processo. Assim temos a síntese doutrinária da Reforma Protestante. As 5 solas, né, que nós estamos, alguns estão com a camiseta, né? Então nós temos somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, somente a Deus a glória. Esse último aqui foi, né, acrescentado por Zwinglio, né? Ele acrescentou dizendo, olha, somente a Deus toda a glória. Os demais foram no processo da reforma ali também. Nós temos, né, até mesmo aquela declaração do entendimento de Lutero, se você perceber, você tem aqui as solas no sentido somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé nos traz perto de Deus. O problema é que naquele momento estava em jogo a tradição e o magistério. Entre a tradição e o magistério, entre a Escritura, a tradição e o magistério, quem é que tem mais autoridade? No entendimento dos reformadores, como Lutero, a autoridade, tanto como Lutero como seus antecessores, a autoridade estava na palavra de Deus. Se a tradição dissesse isso e a palavra dissesse aquilo, e os reformadores apontavam dizendo, olha, creiam naquilo, porque a autoridade está na palavra de Deus, né? Então, meus amados, fica aqui um momento de reflexão diante do Senhor, de agradecermos a Deus pelo seu cuidado em preservar a essência do seu evangelho. E isso prova muito, porque está mostrando que Deus, no processo da história, está preservando a pureza do evangelho e a percepção em relação a isto. E convidamos você nessa noite a se colocar diante de Deus e a perceber a grandeza do evangelho, tal como Lutero percebeu. Eu posso fazer de tudo, posso ser como Lutero vivenciou, pode ser o monge mais dedicado como ele foi, mas num processo de santificação, de consagração a Deus, mas somente a justiça que vem de Deus pode nos trazer o alívio e nos dar acesso à presença dEle, porque provém dEle esse presente maravilhoso da justiça de Deus em Cristo Jesus. E você nessa noite que está nos escutando, tanto por esse meio de comunicação, como também aqui presente, eis a verdade do Evangelho. Somos pecadores, pobres pecadores, mas Deus resolveu nos justificar por intermédio de Cristo Jesus. E um meio pelo qual nos chegamos, pela fé, crendo que em Cristo somos justificados e temos a salvação dada através do ato sacrificial de Cristo Jesus por todos nós. Você tenha consciência disso e possa chegar diante de Deus, dizer: Deus, me justifica por sua graça e misericórdia, para que eu, recebendo essa graça, essa misericórdia e essa justificação, possa vivenciar a vida cristã dentro dos seus propósitos. Amém. Louvado seja Deus.